Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje mais um episódio do Pluxicast. E hoje a gente tem um convidado muito especial, uma prata da casa, ou melhor, ouro. A gente vai conversar com o Guilherme Kroll, que é o nosso diretor executivo da área comercial aqui da Pluxi. O Gui, ele tem uma trajetória de sucesso aqui na empresa, mas muito mais do que falar dessa trajetória, ele vai falar para as pessoas que quiserem seguir esse caminho de liderança tão diferenciado quanto ele trilhou. Gui, quem é você? Conta pra gente. Bom, você já falou, né? Eu sou o Guilherme, estou aqui na Pluxi há 8 anos. Antes disso, tive uma carreira aí desenvolvida em instituições financeiras, né? Passei por algumas aí. Mas qual que é a sua formação? Você veio dessa... eu sou administrador de empresas de formação, né? Fui formado na SPM, lá no Rio, na minha terra natal. Lá no Rio também eu fiz um MBA em Finanças no IBMEC. E aí eu segui, numa instituição que eu trabalhei, eu fiz um MBA em Company na ESAD, na Espanha. Um na FGV recentemente, com extensão internacional na UCI, em Irvine. Mas, gente, que isso? Deixa eu estudei um pouquinho, eu gosto de estudar. Nossa, que loucura. E como você veio parar em São Paulo? Bom, a gente... Para falar a verdade, então, né? Eu vou falar a verdade. Por favor. Como quase todo carioca, quem vem para São Paulo, a gente vem atrás do dinheiro, né? Ah, veio trabalhar para fazer festa no Rio. Não, de certa forma, sim. Tipo isso. Mas que chega num ponto, eu acho que, felizmente ou infelizmente, enfim, a vocação da minha cidade natal, ela está muito ligada à indústria de óleo e gás, enfim, turismo, essas coisas. Então, se chega num ponto que se você não trabalha nessas indústrias, você vai crescendo na carreira, chega num ponto que você não tem muito para onde ir, né? Então, São Paulo sempre foi... Eu já estive morando em São Paulo, acho que a primeira vez foi em 2000, depois quando eu entrei na antiga Sodexo, agora Pluxi, em 98 também, comecei em São Paulo, fiquei 1 ano aqui, acabei depois voltando para o Rio e agora são 3 anos e 4 meses morando em São Paulo, agora com família, com todo mundo aqui. Nossa, então é recente essa última vinda, 3 anos. Foi o quê? Na pandemia? Pouco depois da pandemia, quando a gente começou a voltar para o presencial, logo que mais ou menos coincidiu com o escritório aqui novo também, em Pinheiros, enfim. Aí você veio de vez. Isso. Que legal. E você já está há 8 anos aqui até Sodexo, né? Sodexo Então Pluxi. Seriam 6 anos de Sodexo e 2 de Pluxi. Exato, isso. Que legal. E você começou aqui como? Qual era a sua função? Eu entrei como gerente regional de vendas aqui. Na época existia um cargo, ainda existe agora na estrutura nova, um pouco diferente o escopo, mas eu entrei como gerente regional. E eu era responsável por São Paulo e a região sul do país. E isso foi lá em janeiro, dia 2 de janeiro de 2018. Acabou o Réveillon do Rio. Acabou o Réveillon. Saí de lá no enterro virada. dos ossos. No enterro dos ossos. E vim para cá, cheguei aqui nessa data, na época como gerente regional, cuidando de São Paulo. Grandes contas, né? São Paulo e a região sul do país na época. Que bacana. E aí você foi se desenvolvendo aqui dentro do Pluxi. Sim, Para você foi uma terra de oportunidades, então. Foi. Não, aqui eu acho que para quem realmente quer e está afim, acho que a gente tem bastante oportunidade. Eu primeiro caminhei um pouco em outros estados, né? Então atendia São Paulo inicialmente e o sul do país, como eu mencionei. Era um pouco curioso porque a pessoa que cuidava do Rio de Janeiro e do Nordeste era paulista e eu, carioca, cuidando de São Paulo e o sul. Então a gente meio que trocou, né? Trocou de posições. Aí eu acabei voltando a morar no Rio e fiquei atendendo por muito tempo todo o Rio de Janeiro, Nordeste, ainda até o Norte em alguns momentos. A estrutura variou um pouquinho, mas basicamente eu pegava todo o Brasil, menos São Paulo e o Sul. Que demais, Gui. Então a gente pode dizer que você conhece de perto mesmo todo o estilo de empresas que a gente tem no Brasil. Sim, desde as middle, as gigantescas. É bem diferente. Conheço. São Paulo, né, obviamente, né, uma metrópole gigantesca. A maioria das grandes empresas está aqui com a sede aqui. Nossa, Gui, isso é fantástico aqui pra gente da Pluxi, no sentido de que você, por já ter estado nessa linha de frente, conhecendo todos essas características, né, de cada um desses RHs, você sabe qual é a melhor solução e a Pluxi realmente tem a solução ideal para cada perfil de empresa, desde o micro até o grande, aí, como você estava falando, né, da estrutura que tem em São Paulo. Perfeito. E uma coisa que é um dos diferenciais, acho que nossos aqui de área comercial, de Pluxi, a gente tem escritórios em várias partes do país, né? Então, a gente tem estruturas locais para atender a maioria das grandes, pelo menos das grandes cidades. Então, a gente acaba estando muito mais próximo dos clientes e tendo pessoas que entendem muito bem, porque tem um componente, o Brasil tem um componente regional muito forte. E, obviamente, os locais entendem melhor como lidar com as empresas locais, a gente respeita muito isso.
E acho que é um dos grandes diferenciais já nossos aqui como área comercial e até como empresa mesmo, porque, obviamente, as pessoas que estão na ponta acabam representando a Pluxee nesses estados, nessas cidades, enfim. Mas me conta, aí então você já passou por todas essas etapas aqui quando você entrou na Pluxee, conhece muito bem ali os regionalismos, mas conta hoje você está no cargo de diretor executivo. Exatamente. Qual que é a sua função hoje? Hoje você está liderando esse time que antes você fazia parte? Conta pra gente. Bom, basicamente hoje toda a área comercial da Pluxee acaba sendo parte da minha responsabilidade, desde os segmentos de contas maiores, né, do corporate, como a gente chama aqui internamente, até a empresa pequenininha, o PME. PME, né? Obviamente, cada tipo de cliente a gente tem uma forma de atender, uma forma de servir também, uma forma de vender para eles também. Então eu cuido basicamente de toda a estratégia comercial para isso, além da venda em si, do ponto de vista de trazer um cliente novo, né? A gente também cuida muito de manter os clientes que a gente tem. A gente tem uma estrutura dedicada, que também, na minha opinião, é um grande diferencial nosso. A gente tem estruturas especializadas e separadas, né? Então, um time focado só em trazer novos clientes e um outro time focado em desenvolver esses clientes aqui dentro, em fazer com que eles realmente fiquem aqui, que eles, obviamente, entendam todas as soluções que a gente tem, que eles conheçam o nosso portfólio. Então, essa especialização, a gente também, acho que também é um grande diferencial nosso aqui. E tudo isso passa, de alguma forma, não só por mim, pela minha equipe, pelo meu time. Eu tenho diretos aí que trabalham comigo em cada uma desses segmentos, para que a gente possa fazer cascatear a estratégia da empresa até a ponta, né? Você falou, eu concordo em parte com o que você falou aqui nos bastidores, eu vou te fazer uma piada aqui. Em off? Você falou assim, ele cuida da área que paga nosso salário. Em parte... Na verdade, a gente está na linha de frente, mas, obviamente, a gente representa também todo mundo que está aqui dentro, construindo uma oferta, enfim, cada um fazendo o seu trabalho. A gente tem que levar isso à frente aqui. Então, acho que se eu fosse de uma forma mais lúdica, eu acho que o meu time, não só eu, mas o meu time, a gente é responsável por levar a Pluxee, né, para os clientes, para o mercado. Então, maravilhoso. 7 milhões... Estão na mão de vocês, 7 milhões de pessoas aí impactadas diretamente, é isso aí. Bom, Adélia, se é para falar de número, então vamos falar tudo, né? Na verdade, você falou dos 7 milhões de consumidores, mas a gente também tem 145 mil empresas que são clientes nossas. 145 mil. É esse número mesmo, RH, cliente RH, empresas. Exatamente. Demais. E, além disso, a gente está falando também de uma gama de estabelecimentos que atende todos esses consumidores, rede, né? Mais de 750 mil estabelecimentos credenciados. Uma rede super bem montada, robusta, que garante destinação específica, enfim, uma rede super forte. E super capilarizada, porque ela está em total território nacional, né? Exatamente. Do Oiapoque ao Chuí, onde eu quiser, eu passo o Pluxee. Passa com certeza, é isso aí. Eu devia trabalhar com isso, gente. Tô ficando boa. Nosso podcast, ele é para inspirar, né, para informar para todos os conteúdos legais aqui que a gente tem. E eu acho que você realmente é uma inspiração. Para quem está assistindo e a gente que convive com você, a gente sabe que você tem uma trajetória super bonita. Você mesmo já trouxe que você começou numa posição bem gerencial e foi galgando outras oportunidades aqui dentro da Pluxee. Qual a dica que você dá para quem está querendo se desenvolver na carreira, ou começando uma carreira, ou quer descobrir o que fazer, enfim, que dica que você dá? Porque a gente sabe que você é mentor. Eu tenho alguns mentorados aí por aí, né? Alguns? Ai, que chique! Informais, enfim, mas eu tenho sim, eu gosto de fazer isso. Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante. Até pouco tempo atrás a gente teve uma conversa com um grupo de jovens, uma parte, né, das ações de ESG que a empresa fomenta aqui. Sim, vocês foram naquela instituição, né? O Reciclar, foi exato, ótimo, foi lindo. Foi ótimo. E essa pergunta surgiu, eu acho bem interessante. E o legal é assim, quando você é novo, né? Eu até para compartilhar, assim, a minha história mudou muito em relação ao que eu imaginava que ela seria e o que ela acabou se tornando, né? Eu fui criado para ser engenheiro, meu pai é engenheiro, eu sou formado em mecânica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, nada a ver com vendas. Tanto que as pessoas que me conheciam quando eu tinha 15, 16, 14, enfim, iam falar assim, cara, você virou vendedor? Como assim? Entendeu? Eu fiz o técnico em mecânica, e no meio do técnico em mecânica eu acabei passando, eu ainda não tinha me formado, eu não tinha diploma de 2º grau ainda, eu fiz o vestibular de engenharia, que era o sonho, né? Teoricamente o meu também, mais da minha mãe, mas teoricamente o meu também. E fiz o vestibular ainda meio que para testar, porque foi no 2º ano, eu não tinha o diploma ainda.
eu acabei passando para engenharia mecânica na UFRJ, que é a Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Então você imagina, minha mãe, filho passou na Faculdade Federal de Engenharia. Que orgulho, hein? Coisa linda, né? E ela moveu céus e terras, enfim, ela foi. Ela me colocou num supletivo para eu acelerar o diploma, entrou com mandata de segurança para eu atrasar a matrícula, fez toda uma. Para eu garantir que eu falei, mãe, se eu passei uma vez, eu passo de novo. Ai, né? mães, eu sei. Mas hoje em dia eu entendo que eu sou pai, eu entendo, mas tudo bem. Mas só para tentar encurtar a conversa aqui, eu comecei fazendo engenharia, eu entrei numa empresa que já não existe mais, infelizmente, que era uma das paixões que eu tive na minha vida. Eu entrei na Varig na época. Sim, de aviação. Porque você imagina que eu morava na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador existia a Varig Engenharia e Manutenção, que era uma empresa referência em manutenção aeronáutica, e eu fazia engenharia mecânica e tinha me formado em mecânica no Cefet. E fica ali a Ilha do Fundão, tudo ali, já tá o FRJ, então, eu o fazia Galeão. faculdade, aí eu comecei a trabalhar na Varig. Olha! Na Varig, ó, lá atrás, denunciando a idade aqui. Somos todos. E comecei a trabalhar na Varig com essa coisa de voltada para engenharia. Né? E na Varig você tinha muito uma coisa de você entrar em qualquer posição e depois você ir fazendo provas internas. A Varig dava muita força ao recrutamento interno. Muitas pessoas ingressavam na Varig, nas lojas de carga, de passagem, etc., para virar comissário, piloto, para fazer as carreiras. O importante era entrar. E aí eu entrei na loja. Então o que eu fazia? Eu era aluno da faculdade de engenharia, saía correndo da aula da faculdade, ia para a Varig. Na loja de carga, basicamente, eu emitia os que a gente chama de AWB aqui na empresa, que é o conhecimento aéreo, né? Que é o documento que ampara uma carga que vai viajar. Então eu pesava a carga, botava lá, emitia o conhecimento, ia no caixa, trabalhava na loja. Você praticamente fazia os QR Codes que hoje em dia as pessoas leem para saber o que tem dentro da caixa do container. Perfeito, era isso. Sou boa para entender. Eu estou contando essa história toda pelo seguinte, chegou num ponto que já existia uma área comercial na Varig, obviamente eu não tinha praticamente contato, eu trabalhava na loja, que era um lugar bem lá no térreo, já existia um escritório com uma área comercial. E eu via aquele pessoal passando, né? Descia lá, as mulheres super bem vestidas de taieiro, os homens de terno. E eu falei, o que esses caras fazem? Não, eles são representantes comerciais. Aí eu falei, legal, tal. E teve um dia que teve uma prova interna dessa, eu fiz a prova, sem a menor pretensão, porque não sabia nem o que era mais para crescer, né? Para dar um primeiro passo. E era o passo natural para quem estava na loja. Quando eu fiz a prova e passei, eu me vi meio que numa encruzilhada, porque era uma vaga de horário comercial, a vaga da loja era uma vaga de horário de escala, né? Eu trabalhava depois da faculdade, até de madrugada, e passaria a ser uma vaga de horário comercial. A faculdade de engenharia era em horário comercial também. Eu já não estava tão feliz, porque eu já tinha feito todo o básico da engenharia, eu achava muito parecido com o técnico, não era o que eu não queria ser engenheiro, aquela conversa toda. E aí eu tomei a decisão, você falou da SPM, eu tomei a decisão, sem falar com ninguém, você imagina que nessa época eu não morava com meus pais e tal, eu tomei a decisão de fazer o vestibular da SPM, não falei com ninguém, passei na época com bolsa, e fui falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou sair da faculdade de engenharia. Nossa. Eu passei numa prova para a Varig, eu vou trabalhar, vai dobrar meu salário. Eu nunca fui rico, mas não precisava trabalhar para sustentar a casa, não precisava ajudar em casa. O dinheiro era basicamente meu. A minha mãe surtou, óbvio, né? Então foi. Depois de tudo que ela fez para você entrar, Guilherme. Estou contando essa história toda porque assim, é muito difícil. Eu acho que para um jovem, né? Acho que é muito difícil escolher uma profissão. Ainda mais com 15, 16 anos, que é a hora que chega o vestibular, você fica, meu Deus, o que eu vou fazer pro resto da minha vida? Você tem aquela parte óbvia do tipo assim, você é bom com números, então você teoricamente vai ser de exatas. Você é bom com línguas, então teoricamente... Tem essa parte, mas é um pouco mais do que isso. Ainda mais num contexto como a gente vive hoje, com profissões que talvez a gente não sabe nem quais serão ainda. Nem nasceram, né? Então, assim, eu acho que se eu fosse jovem hoje em dia, sabe aquela coisa de se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, com menos 20 anos, talvez eu desse muita importância a conversar com pessoas que já obviamente estão no mercado de trabalho, tentar ter essas interações. Aquilo que a gente fez no Reciclar, que eu citei aqui, que eu achei sensacional, eu acho que esse tipo de conversa te ajuda talvez a ter um pouco mais de clareza sobre o que realmente faz um engenheiro, o que realmente faz um advogado, o que realmente faz... o mundo real na prática, né? Não é a teoria das escolas. Não é só, vou fazer direito porque de repente o advogado trabalha de terno e ganha bem. Não necessariamente, né? Então, não dá mais para romantizar. Vou fazer medicina que eu quero ficar milionário. Assim, se eu fosse dar um conselho para um jovem, assim, eu acho que é difícil os jovens fazerem isso hoje em dia. Eu tenho filho em casa, mas tentem escutar, né? Tentem escutar os que são um pouquinho mais velhos, que já viveram um pouquinho mais, porque pensa que você vai passar boa parte da sua vida trabalhando. Se você faz um negócio que você não gosta, vai ser muito difícil você ser feliz, no sentido pleno da palavra, né? Você pode até ganhar bem, você pode até ser uma pessoa, mas imagina um médico que não gosta de sangue. Ai. Deve ser difícil, né? Trabalhar ou que não tem o dom, ou né? Que não tem, medicina, abdicar de medicina horas, nem fala, tudo. né? Porque aí é uma outra conversa, mas
Imagina um advogado que não gosta de ler. Imagina um engenheiro que não sabe fazer conta, sabe? Então, assim, tenta, ou que não gosta de fazer conta, pelo menos, tenta procurar alguma coisa que esteja sim ligada às coisas que você é bom, que eu acho que isso é fundamental. Não tem como você ser bom, né? Mas procura entender, procura observar, procure ser curioso. É uma decisão muito importante para você achar que com 15 anos você está pronto para tomar, ou com 16, com 17, ou até com 18, que era o meu caso. Eu não estava pronto para... Talvez eu tenha seguido muito o que meus pais disseram para mim. E hoje em dia tem muito acesso à informação, né? Então eu acho que vale a pena você buscar, se você é realmente muito jovem, está começando uma carreira, buscar, cara, o que essa profissão faz? O que eu vou fazer se eu for um cara bem sucedido nisso aqui? Aonde eu vou parar? O que eu vou fazer pro resto da minha vida, sabe? Pode parecer clichê, pode parecer... mas as pessoas não fazem isso. Não, e a gente conseguir despertar nas pessoas esse olhar para quais são os meus reais talentos, Isso, né? é. Porque flui, né? Antes da gente gravar aqui, a gente estava brincando, falando um monte de coisas. Tem coisas que, quando você tem talento, elas são muito naturais, não requerem tanto sacrifício. Trabalhar, às vezes, já é sacrificante. Se você não tem talento ou gosta, igual você falou, daquilo que você está fazendo, vai ficar extenuante. É muito difícil, né? E eu lembro bem, só para fechar esse tema, na minha opinião aqui, eu lembro bem dessa conversa que eu tive com a minha mãe, que foi muito difícil. E eu lembro que o que convenceu o meu pai, minha mãe não achava que até hoje ela não é convencida, enfim, mas o que convenceu o meu pai de que eu estava no caminho certo foi o que eu falei para ele. Falei, pai, eu vou entrar numa posição comercial, eu vou estudar numa faculdade que é de administração com ênfase em marketing, tem tudo a ver. A hora que eu me formar na faculdade, eu já vou ter 4 anos na posição, certamente eu já vou ter caminhado dentro dela, então eu vou me formar, esse tempo que eu vou perder, entre aspas, de voltar atrás, eu vou ganhar porque eu já estou trabalhando na área. Então, para mim, vai ser... Então, eu vou sair daqui, vou fazer isso, vou desenvolver idiomas, que na época eu já falava inglês, eu fui estudar espanhol, vou fazer... Eu falei para ele um plano, sabe? Uma estratégia. Minha cabeça ela é meio de engenheiro. Eu fui, pai, eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Aí meu pai olhou para minha mãe e falou assim, ele tem um plano, a gente tem que apoiar. E aí a minha mãe, né, com a tromba, né, violenta, ficou sem falar comigo, uns 2 meses. Engenheiro. Mas enfim, hoje em dia acho que ela está feliz com o resultado. Deu certo. 7 milhões já estão de clientes com você aí. E é muito legal você mostrar que não é às vezes só o sonho, só o desejo. Adorei aquele pessoal ali de terno, quero ser igual. E deixar a vida te levar. Não, o que você fez. Sim. Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma dedicação, tem que buscar, né? Eu sou desenvolver. Eu sou bem pragmático. Uma das coisas que eu vivi na minha carreira foi uma experiência de expatriação, né? Eu brinquei que eu trabalhei em mercado financeiro. Na verdade, eu passei por 4 bancos sem sair do primeiro, né? E 2 desses bancos foram filiais internacionais de um dos bancos que eu trabalhei. Que hoje é sócio nosso aqui, o Santander. Enfim, acho que é até legal comentar isso. Mas uma coisa que eu depois que fiz esse programa, eu era muito chamado para como é que é para passar. O pessoal do RH me chamava, não, ele quer fazer o programa, fala para ele como é que é. E aí eu me deparava com algumas coisas do tipo, não, eu achei muito legal essa experiência, eu quero morar em Londres. Eu falei, legal, você fala inglês? Então, meu inglês é meio básico ainda. Eu falei, então, cara, começa pelo inglês, porque... você não vai conseguir trabalhar se você não sabe inglês. Esse pragmatismo, essa coisa de você saber, olha, se eu quero chegar aqui, quais são os passos que eu tenho que dar? Eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso. Às vezes dá para você fazer as coisas ao mesmo tempo, mas você tem que saber o que você precisa fazer. Não adianta só sonhar sem ter um plano, né? É difícil tirar do papel. Tem que estar preparado, né? Porque aí a hora que a oportunidade passa, Exato. Você já pega, sobe no cavalo e vai embora. Exato. Muito legal, Gui. E vamos falar dessa sua experiência em Londres, esse seu desenvolvimento. Vamos. Como que foi? Você ficou quanto tempo lá em Londres? Eu trabalhei em Londres por 1 ano e meio, exatamente 1 ano e meio. Eu lembro que eu fui embora de lá no dia que o príncipe se casou, o príncipe William se casou, o futuro rei da Inglaterra. Foi bom que eu estava vazia, as ruas estavam vazias, eu fui direto para o aeroporto sem problema nenhum, cheguei a Heathrow sem problema nenhum. Mas eu fiquei lá por 1 ano e meio, foi parte de um programa de expatriação do Santander, como eu mencionei aqui antes, e foi uma experiência sensacional, né? Eu acho que trabalhar em um outro país é bem diferente de viajar para um outro país a passeio. Eu acho que você também já teve, né, uma experiência como essa. A Inglaterra foi um país que, ao chegar, foi um choque muito grande, mas em pouco tempo eu me apaixonei, não queria ir embora, enfim. Foi muito bom. E depois eu saí de lá, fui para a Argentina, que era completamente diferente. Então também trabalhei mais aí 1 ano, acho que 1 ano e 2 meses na Argentina também, né, como expatriado. Foi muito bom pelas razões óbvias, óbvio, o idioma você desenvolve no trabalho, trabalhar numa empresa multinacional, né, como a gente também tem aqui essa situação, Pluxee presente aí em 29 países, Santander também, uma empresa gigante.
Foi muito bom do ponto de vista de interagir com outras áreas, com a própria matriz da empresa. Acho que você também se desenvolve nisso aí, acaba sendo envolvido em alguns projetos mais desafiadores. Mas eu acho que a parte cultural, né, o desenvolvimento pessoal, eu acho que é algo... e você aprende a ver o mundo de outra forma, eu acho, sabe? Eu acho que você vê o mundo mais sem julgamento, sabe? Eu acho que mais... Você passa a ver coisas que para vocês pra gente aqui no Brasil, né? Para você, enquanto brasileiro, quando você sai daqui não eram normais, e de repente você se depara com outras culturas, com outras formas de pensar, de se vestir e tudo isso, e você passa a ver que isso não muda muita coisa, sabe? Então, para mim foi um período de grande crescimento. Não foi fácil, não é uma experiência fácil, ainda mais quando você sai do Rio de Janeiro para Londres, né? Pode parecer lindo, romântico, né? Mas não é tão simples. Mas hoje em dia eu acho que boa parte da minha formação e da forma com que eu penso, eu acho que eu acho que foram 3 anos, são mais 2 expatriações, eu acho que valeu para uns 15 de experiência e crescimento pessoal, além do profissional, obviamente, né? Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, era justamente esse. Se tiver oportunidade, vão morar fora. Porque às vezes a gente que está aqui romantiza muito. Às vezes eu escuto das pessoas, porque lá fora não acontece isso, porque lá fora não é assim, porque brasileiro é assado. Nas experiências também, quando eu tive de expatriada, você começa a dar um valor absurdo pro Brasil. Sim. Quando você fica fora, você vê como a nossa cultura é diferente, como certas coisas que tem aqui no Brasil fazem muita falta e devem ser valorizadas. Óbvio, a gente aqui não vai falar questão de violência, insegurança, que claro. Isso aí é chover no molhado, mas a gente se desenvolve muito. Sim. E a gente para com esse olhar de julgamento que você falou. Isso aqui não aconteceria se fosse fora do Brasil. Acontece. Já vi muita gente assaltada, já vi gente perdendo a bolsa em Barcelona na minha frente. Sim. Né? Então... não é uma experiência... obviamente, no meu caso, eu fui expatriado, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Enfim, foi um processo seletivo bem difícil. Acabei passando tudo. Não era uma coisa que estava nos meus planos, mas obviamente a oportunidade veio, eu estava preparado para ela. Exatamente. Que a gente obviamente também não é uma coisa muito simples, não é muito acessível, né? Não é uma coisa muito fácil nesse sentido, mas eu concordo com você. Acho que quem tem a possibilidade ou quem consegue de alguma forma se planejar para isso, vale muito a pena a experiência de você se desprender um pouco da realidade que você foi criado e de repente entender que ela não é a única que existe por aí, que existem outras e que podem ser boas, melhores, piores, algumas coisas vão ser essencialmente diferentes, né? Acho que é isso. As pessoas têm mania de achar que, imagina, tá morando fora, tá feliz da vida. Imagina, só a gente sabe a saudade, amigo casando, churrasco acontecendo, você acompanha tudo por foto, perde muita coisa. Você imagina que a minha esposa hoje, ela é uma funcionária pública, né? Ela fez concurso público. E ela passou no concurso, a gente não tinha filhos ainda, mas ela passou no concurso quando eu morava em Londres. Então eu fiquei em Londres morando por 1 ano. Essa era a minha próxima pergunta. Se você tinha levado a família, se você foi sozinha. No caso, fomos nós dois, né? E ela acabou passando nesse concurso no meio da... Era um plano que ela já tinha, mas não tinha acontecido a prova. E no meio do caminho a gente teve que tomar essa decisão. Ela falou, saiu o concurso, o que eu faço? Eu falei, faz a prova. Se você passar, a gente vê o que dá. E ela fez a prova, não só passou, como passou super bem. Ela é muito inteligente. E aí tomamos a decisão, e agora, o que a gente faz? Eu tinha um contrato, né, com o banco, eu falei, cara, eu não posso voltar agora, a gente não tinha filho ainda bem, porque senão seria impossível, eu não consigo me ver, né, longe deles, enfim, nem dela, foi difícil já com ela. Vou começar a chorar. Não, foi bem difícil. Eu tô contando isso porque depois que ela voltou em si, então, assim, para mim foi muito complicado, porque eu sou muito ligado a ela e assim, várias noites, assim, acordava, ficava olhando, né? A vista era linda, London Eye, não sei o quê, mas sozinho. E então doía. Depois você, né, começa a encontrar, eu vinha a cada, 45 dias, eu dava um jeito de vir, as férias em Londres são quebradas, por dia útil, então eu dava um jeito de vir. E acabei eu forçando um pouco a barra na época, e obviamente também contei com o entendimento lá do meu antigo empregador, para que o segundo assignment fosse mais para cá, porque a ideia era que fosse em Madrid, que era, né, a sede do banco. Continuar por ali. E acabei forçando a barra para poder vir para a América Latina, pelo menos, e vir para a Argentina, que era mais perto. Então, quase todo final de semana a gente estava junto, enfim. Aí deu para aguentar mais 1 ano e pouquinho, e depois voltei para o Brasil, aí deu tudo certo. Mas então foi. E ainda bem também que foi antes de ter filhos, porque senão não daria. Não funcionaria. E é lindo te ouvir falar, né, Gui? Porque você conta desde da trajetória inicial mesmo, assim, o apoio dos seus pais, a movimentação toda da sua mãe, e depois a presença, né, da sua esposa, e aí chegaram os filhos. Sim. Como é que é esse lado pai? Porque a gente também está super acostumado com o Guilherme executivo, que toma decisões, que administra, que lidera um time gigante que está espalhado pelo Brasil inteiro.
Como é o Guilherme pai dentro de casa? Olha, eu costumo dizer que a gente não é uma pessoa diferente em casa e no trabalho. Para mim, a gente acaba sendo a mesma pessoa, obviamente. Então, mas assim, os filhos eu acho que mudam muito a maneira com que a gente vê. Se você perguntar hoje, a principal motivação que eu tenho para ser uma pessoa melhor é inspirá-los, é poder criá-los, poder proporcionar coisas para eles. Acho que não é muita coisa para mim, é muito mais o que eu posso dar para eles, não só do ponto de vista de educação, mas também de exemplo. Eu acho que é importante, né? Então, assim, eu acho que me fez crescer, inclusive, como líder, porque você tem aquele serzinho ali que ele olha para você e ele vê o que você está fazendo e ele te julga e ele aprende com você 24 horas. Então, meu filho, eu lembro de uma vez eu fui atravessar a rua, o sinal não estava verde ainda para a gente atravessar. Meu filho, papai, você vai atravessar por quê? O sinal não está verde. Eu falei, não, filho, mas não está vindo carro não. Vamos. Não, papai, você me falou que só pode atravessar com... Aí eu falei, caraca. Tá certo, filho, desculpa, papai tá errado, você tá certo, vamos esperar o sinal ficar verde. Aí eu fiquei, cara, ele tá olhando tudo que eu tô falando, ele tá aprendendo tudo que eu tô... Um juizinho aqui do meu lado. O tempo todo. E a minha filha aí, a minha filha, inclusive, ela é muito mais falante, muito mais... Então, assim, mudou muito. Eu acho que, essencialmente, quando você é sozinho, você pode arriscar mais também, você pode... Hoje em dia, todas as preocupações, elas... Tá, mas e eles? Mas se você recebe uma proposta para mudar de estado, como aconteceu comigo, tá, mas e as crianças? Vieram todos, todo né? Todo mundo, a família tá toda aqui. A família tá toda. Então, assim, essas coisas são mais complexas quando a gente tem... Né? É uma responsabilidade muito maior, né? E eu brinco que tem muito a ver com liderança, porque, como líder, é óbvio que eu não sou pai das pessoas que trabalham de 330, 320 pessoas. Eu não sou pai de ninguém, mas a gente se sente responsável, obviamente, né? Porque essa a gente lidera pelo exemplo, né? Eu acho que essa é uma das belezas de posições de liderança, pelo menos para mim, né? Eu acho que, de alguma forma, você quer contribuir para que as pessoas se desenvolvam, tá? É óbvio que não dá para comparar com a paternidade, mas de alguma forma acho que tem algumas similaridades importantes aqui. E eu prezo muito pelas pessoas que trabalham comigo. Eu me importo realmente com o que elas pensam, com o que elas estão aprendendo comigo, com o que eu estou aprendendo com elas. Então acho que isso acaba sendo muito similar, né? E com meus filhos óbvio muito mais. Aí é uma coisa que é inexplicável, né? Gui, mas você disse uma coisa que é muito, muito real, né? Do mesmo jeito que seu filho fica te observando, todas as suas atitudes, ele tá ali meio que te julgando. A gente, quando é líder, a gente também, né? O tempo todo. A gente lidera pelo exemplo. Sim. As atitudes que a gente toma, se você não tá seguindo um processo, se você não tá agindo de determinada maneira, cara, você é o exemplo. Se meu chefe fez isso... E assim, a palavra, a maneira com que você se coloca tem um poder gigantesco, né? Eu lembro... Na minha primeira experiência de liderança lá em 2006, ficando velho, viu? Eu lembro que eu recebi uma determinada meta, enfim, não vem ao caso exatamente o que era, mas eu olhei aquilo e eu falei na época com o meu chefe, essa meta é impossível. Pô, você tá de sacanagem, é brincadeira, não tem como fazer isso. E, obviamente, eu transpareci aquilo pro time. Eu sou uma pessoa muito transparente, eu tenho até um cuidado que eu tenho que ter de alguma forma. Eu acho que a transparência é boa, mas nesse momento ela me atrapalhou bastante, porque o meu time me viu deixando claro que eu não acreditava que aquela meta era possível. O que aconteceu naquele ano? A gente entregou todas as metas, menos aquela meta. E meu chefe me falou um negócio na época que marcou muito. Ele falou assim, você resolveu que você não ia entregar a meta aquele dia que você falou para mim que você não ia entregar a meta. E você resolveu pelo time todo, você não resolveu só por você. Porque da maneira que você é, tanto você é assim, que todas as outras que você falou que você ia entregar, você entregou. Essa você disse que não ia entregar, você não entregou. Sabe? Entendeu? Aquela que é uma profecia que se autorrealizou. Você falou, cara, você disse que não ia fazer, e você realmente não fez. Você foi consistente com o que você falou. Agora, como seria se você falasse que ia entregar, mesmo que não concordasse? Aí eu falei, a gente vai descobrir esse ano. E aí eu virei para ele e falei assim, não dá a mesma meta não. Pode dar uma meta maior do que aquela. A gente vai entregar. Aí eu virei pro time e falei, galera, é o seguinte, a gente entregou tudo, fizemos um ano espetacular, tal, não sei o quê. Foi falha minha. Eu não acreditei que vocês conseguiriam fazer isso. E por não acreditar, eu questionei, e eu acho que vocês, né, perceberam isso. Pois é, agora a meta é maior ainda. Só que eu tenho certeza que a gente vai entregar essa meta. Aí mudei a maneira de colocar as coisas, de falar e tal, a conversa, acompanhamento, e acreditei, obviamente. Mostrei que eu estava acreditando e estava junto, etc. Cara, metade do ano a meta estava entregue e foi um negócio aí, meu chefe veio falar, tá vendo? Então, assim, eu aprendi muito na minha primeira experiência, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né, como líder. Eu acho saber comunicar bem, saber explicar bem, saber... como contar as coisas. Eu acho que a transparência ela é sim importante. Eu acho que se você está... Eu não vejo problema em... olha, estamos com medo sim, isso aqui está difícil sim, mas a gente vai conseguir, mais a gente vai fazer. Eu acho que a forma de comunicar,
a transparência, o respeito com as pessoas, eu acho que faz com que algumas coisas que pareçam impossíveis acabam se tornando realidade, sabe? Então... É lindo isso, né, Gui? Porque a liderança, ela exige muito isso, essa questão da firmeza na hora certa, né, do guidance ali, e ao mesmo tempo também essa sensibilidade de falar, poxa, eu não posso ser tão transparente, eu posso ser vulnerável para que eles também se sintam, mas eu também tenho que segurar. Sim. E como é que você acha, assim, qual que é o segredo? É o autoconhecimento? Como é que a gente consegue dosar isso pra gente entender? É uma afinidade com o time? É você se conhecer? É você conhecer as pessoas? Como é que você... Que dica você daria? Eu acho que cada um tem seu jeito de fazer, né? Assim, eu tenho uma... Eu gosto de essas conversas mais difíceis, geralmente. Eu gosto que essas conversas sejam, tipo, 1 a 1, realmente, como a gente está conversando aqui agora. Um podcast, na verdade, que casualmente está sendo gravado. Eu gosto que sejam conversas reservadas, porque a gente acaba tendo menos chance de errar e não expõe a pessoa. Acho que isso é muito importante, né? Respeito, né? Respeito é muito importante, eu prezo muito por isso. Eu já tive posições de liderança em empresas de altíssima performance em área de vendas e é difícil, mas eu acho que quando você faz isso 1 a 1 e você fala, olha, cara, eu tenho que te falar uma coisa, vai ser difícil que você vai ouvir, mas eu quero que você entenda e a gente vai conversar junto aqui, a gente vai resolver junto. Quando você já se abre para, tipo, olha, pode ser que eu erre a maneira de colocar as coisas, mas o que eu quero aqui é que a gente resolva, que você saia disso melhor do que você está entrando. Junto, né? Quando você faz isso só com a pessoa que está com você, só com a pessoa com quem você quer, a quem você quer impactar, eu acho que essa transparência ela ajuda a gerar confiança e você acaba conseguindo trazer a pessoa com você, né? Acho que tem um monte de técnica que o pessoal ensina por aí e tal, mas assim, eu acredito muito no olho no olho. Na verdade, né? Eu acho que funciona bem e eu acho que mais do que falar, é importante que você realmente mostre que você está junto, que você faça junto, que você, obviamente que salva as proporções, né? Mas que você, cara, eu tô aqui, eu vou te ajudar, vamos junto, sabe? E do outro lado, eu acho que a contrapartida é a pessoa que precisa querer ser ajudada, também tem isso, porque a gente não dá para salvar o mundo às vezes se a pessoa não quer. Então, para mim, a primeira condição, eu acho que nada melhor que uma conversa olho no olho para você perceber se a pessoa realmente está afim ou se ela não está ligando o que você está falando. Porque aí talvez ela não esteja, sabe, não está afim mesmo, aí fica difícil a gente seguir. Mas eu acredito muito na transparência, na conversa olho no olho, dizer o que tem que ser dito, trazer fatos, trazer, né, dados, mostrar, olha, não está legal por isso. Combinamos, um feedback respeitoso. Combinamos, né? Isso, você fez isso. Por que você não fez o que a gente combinou? Como eu te ajudo a fazer isso? Eu acho que essas coisas funcionam bem. Podem parecer clichê. Eu acho que a execução é mais importante até do que como você faz é mais importante até do que o que você faz. Eu acho que se a pessoa percebe que você fala isso tudo, depois vai embora e não está nem ligando, acho que acaba que na segunda vez que você for fazer não vai ter o mesmo efeito, sabe? Então, consistência no que você está falando ali. E é desafiador porque também é o que você trouxe, né? Não dá para você ser uma figura paterna, né? Protecionista, aquela coisa que faz vista grossa para determinados erros, aquele meio que... Aqui é uma situação incondicional, não é o caso, mas é o que você trouxe também. A pessoa tem que se responsabilizar também pela carreira dela, pelo desenvolvimento dela, estar aberta a isso, né? Eu posso influenciar, eu posso ajudar, mas eu não posso fazer por ela. Ser um facilitador, eu não tenho como fazer mas por se ela. A pessoa não quiser... se ela não der o passo que depende dela, não sou eu que vou conseguir fazer isso. E para você como líder, tem alguma questão, algum valor... óbvio, Guilherme pessoa, Guilherme líder, alguma coisa que para você seja inegociável? Isso aqui... É ponto pacífico, não negociamos. Eu escuto muito, já escutei em feedbacks. Eu tenho isso em mim, eu acho que tem um pouco a ver com criação, né? Eu tento ser uma pessoa justa, eu tento ser ponderado. Uma pessoa coerente, uma pessoa que não vai agir com a pessoa A de uma forma, com a pessoa B de outra. Eu tento ser uma pessoa previsível nesse sentido. Olha, a pessoa sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. A pessoa sabe que as consequências de fazer isso ou fazer aquilo vão ser as mesmas. Em casa ajuda isso também, porque, né? Se fosse com a minha irmã, você faria diferente. Se fosse com o meu irmão, você faria diferente. Aqui é a mesma coisa, assim. Eu acho que eu não posso dizer, olha, essa pessoa aqui é um bom profissional porque faz isso, isso, isso. Aí tem um outro profissional que é igualzinho e eu falo, esse cara não é tão bom. Por que ele não é tão bom? Ele faz igual o outro. Então, assim, justiça nesse sentido. Eu não tenho a pretensão de me achar um ser justo, porque eu acho que isso é muito forte, mas tentar ser o mais justo, o mais transparente possível, eu acho que para mim é um dos principais valores. Eu acho que quando você faz isso, as pessoas acreditam em você. As pessoas sabem, olha, o Guilherme não é uma pessoa que vai falar uma coisa para mim e vai fazer outra, ele não vai me tratar de uma forma e tratar essa pessoa de outra, e quando você tem, né, uma área como uma área comercial, que tem sempre números atrelados, etc. Tal, se você não é coerente
justiça e coerência, eu acho que são as palavras aí. Não que eu tenha pretensão de ser justo, mas enfim, acho que procurar ser justo é uma qualidade que eu tento melhorar sempre. Gui, excelente esse ponto que você trouxe em termos de coerência, de justiça. E isso me chama muito a atenção porque você tem que exercitar isso diariamente. Você tem um time nacional, né? Com diversos perfis, diversas características. Aqui a gente está falando de características... São gêneros diferentes, você deve ter homens, mulheres e afins aí no seu time. Você tem diversas idades. Sim. Como é que você consegue equalizar, né? E extrair o melhor de cada um dentro das suas características? Como é que um líder faz para alavancar o que cada um tem de bom? Tá, assim, na minha visão é muito importante para você ser líder, assim, você precisa gostar de gente de alguma forma. Ainda mais se você for líder de um time muito grande. Quando você fala de um time talvez mais especializado, um time mais técnico, talvez isso não seja tão importante. Mas quando você fala de um time comercial, mesmo eu sendo um pouco tímido assim, né, no dia a dia, tal, acho que é difícil você não trazer um componente mais próximo, mais pessoal. Tem que gostar de gente, na minha visão. E gostar de gente é uma coisa um pouco ampla, né? Você falou das diferentes, né, faixas etárias, gêneros, etc. Eu acho que gostar de conversar, gostar de entender, gostar de estar próximo, ter interesse genuíno, porque também não adianta ser um interesse superficial. Sabe aquela pergunta tudo bem? Aquela pessoa que pergunta como é que você está e vira a cara? É tipo isso. Elevador? Então, então, assim, eu acho que eu sou muito observador, isso é uma característica minha, eu acho que, para mim, pelo menos, ajuda muito. E eu gosto bastante de conversar, eu visito as filiais, eu gosto de passar momentos com o time, de almoçar com o time, de ter reuniões com o time, mas não reuniões de eu como diretor falando o que eles têm que fazer, não. Reunião de trabalho, como é que né? estão as coisas. Não, tem um componente de direcionamento importante, mas eu acho que isso carregado um pouco de preocupação genuína, de conhecer a região, é uma coisa que o pessoal do meu time brinca muito comigo. Eu começo a perguntar, a primeira vez que eu fui em Recife, por exemplo, a gente estava passando pela orla de Boa Viagem, da praia de Boa Viagem, que era perto do escritório, e aí eu vi um lugar e falou assim, aqui chama de mas por que chama desse jeito? Por que o nome é esse? Aí me explicaram a história do lugar e tal. Aí eu lembro que eu fui lá um tempo depois, aí eu falei, não, aqui é aquele lugar, assim, a pessoa, você lembra? Eu falei, sim, eu realmente estava prestando atenção no que você estava falando. Então eu acho que quando você faz isso, independente de ser locais diferentes ou pessoas diferentes, qualquer tipo de diferença. Quando você entende o que é importante para as pessoas, ou pelo menos, eu não consigo, obviamente, ser melhor amigo de todo mundo, mas você sabe e você presta atenção no que a pessoa está te respondendo. Criar um vínculo, né? Você consegue criar um vínculo. E quando você cria esse vínculo, eu acho que tudo fica muito mais fácil. Liderar, né, um time tão heterogêneo, vamos chamar assim, não sei se é a melhor palavra, mas enfim, na minha visão, precisa. Obviamente que eu tenho lideranças que estão mais próximas, obviamente, né, que tem os componentes regionais que a gente falou, mas independente disso, eu preciso, de alguma forma, entender o que motiva aquelas pessoas, o que é importante para elas. Eu não posso achar que, por exemplo, eu sou carioca, e o carioca tem um estilo em algumas coisas, né? Não em todas, em muitas não tem, mas o carioca tem um estilo muito, em termos de reunião, em termos de negócio, as reuniões são parecidas até com São Paulo. Não são, os lugares lá no Rio são mais bonitos só, mas enfim, brincadeira. Mas os comentários. Não posso fazer esse tipo de comentário, enfim. Mas eu não posso achar que, porque no Rio a gente chega numa reunião, a reunião começa, sabe, super formal e tal, as pessoas vão direto ao ponto, não tem um quebra-gelo, não tem um cafezinho mais longo, ou aquela pergunta do time e tal. Se não tem isso lá, e eu estou acostumado a não ter isso, se eu vou para uma outra praça, qualquer que seja, e nessa praça isso é importante, eu preciso reconhecer que isso é importante, eu não posso ficar olhando no relógio, tipo, eu tenho outra reunião, eu tenho que ir embora, eu tenho que entender... Viver a cultura do lugar. Não só a cultura, mas, enfim, cultura, costumes. Sim, eu preciso me adaptar a isso, sabe? E como uma pessoa, né, ou como um líder, ou como um profissional, mesmo que não fosse líder, se eu tivesse uma atuação nacional, eu preciso saber que essas coisas são diferentes em cada lugar, eu preciso saber o que cada um valoriza. Isso vale para cliente, vale para time, vale para tudo, sabe? E eu acho que para você conseguir ser bem sucedido num país inteiro, né, como o Brasil, seja como líder, seja como profissional que atende várias, eu acho que você precisa
reconhecer essas diferenças, respeitar, um pouco do que eu falei da minha experiência lá, que eu acho que ajudou a expatriação, enfim, respeitar essas diferenças e até viver de alguma forma essas diferenças de uma forma aberta, sabe? Quando você faz isso, eu acho que fica mais fácil você se conectar com as pessoas e, obviamente, quando falar de liderança, fica mais fácil você fazer com que as pessoas convirjam, né, se engajem no ideal, né, um ideal comum, né? Eu acho que fica mais fácil. Você lidera o time que é praticamente o motor da empresa, né? Os Sim. times comerciais, se o comercial não tá... E é o termômetro também, né? Se o time Sim. comercial não tá motivado, não tá entregando resultado, batendo as metas, igual você comentou de uma outra experiência sua, complica tudo para todo mundo. É um dominó. E como é que você faz para manter esse time heterogêneo, sempre dando resultado e mantê-los motivados? Como é que você consegue fazer essa... Eu acho que, a motivação eu acho que é um negócio à parte. Acho que eu não vou falar tanto da motivação agora. Acho que eu vou separar um pouco a conversa. Com relação ao time, eu acho que é sempre bom quando alguma coisa dá errado ou quando a gente não entrega uma meta, é sempre bom a gente tentar fazer o exercício de entender o que faltou, né? Por que falhou, por que não falhou. Eu acho que ser bem direto e bem aberto em relação a isso e mostrar claramente, olha, falhamos por isso, temos que fazer diferente isso, todos combinados, vamos fazer... E a gente, não procura culpados, a beleza e a maldição da área comercial é que todo mês é tudo de novo. Exato. Né? Começa então, do zero, né? Vira o cronômetro. Você é herói hoje, né? Tem uma frase em inglês, né? Today hero, tomorrow zero. É a virada do mês. Então funciona bem. Em português não fica tão engraçadinho, mas enfim. Hoje você é herói, amanhã você começa do zero de novo. A verdade é essa. Então, eu acho que esses ciclos, né, de venda, você entender o que deu errado, corrigir rota, comunicar muito bem isso, eu acho que é fundamental. Geralmente a gente aprende muito mais com os fracassos do que com os sucessos, né? Então, assim, entender, cara, deu errado por quê? O que a gente tinha que ter feito que a gente não fez? Não, fizemos tudo que a gente combinou. Então, por que deu errado? Talvez a gente não tenha feito da forma certa. Então, vamos fazer assim agora? Vamos. E corrigir a rota e começa um novo ciclo e vamos atrás disso. Eu acho que esse tipo de comunicação, eu acho que é muito importante. Eu tenho um estilo, mas é uma coisa muito minha. Eu já tive líderes que gostavam só de dar notícia boa. Eu tenho um estilo muito direto de comunicar. Então, assim, a gente tem aqui nossas rotinas aqui, né? O Conectados, enfim, as nossas rotinas internas aqui. E tem o Conexão Comercial também. As pessoas brincam que assim, você fala a real, eu realmente falo. Cara, aqui a gente não foi bem. Mandamos muito bem aqui, parabéns, tal, show de bola, palmas. Aqui a gente mandou mal. Não foi legal. E não foi legal porque a gente não fez isso. O pessoal fica, né? Vamos fazer diferente esse mês? Tal, vamos. Eu acho que essa conversa faz com que a gente consiga pequenas correções de rota. Eu acho que mostrar claramente para as pessoas, né, o que tinha que ter sido feito e que não foi feito. Às vezes tudo que tinha que ter sido feito foi feito e realmente não aconteceu, porque veio uma mudança de força maior, enfim, eu não vou entrar no mérito aqui, fatores econômicos. Mas, tipo, olha, fizemos a nossa parte, deu errado. Para corrigir essa rota e entregar, a gente tem que fazer, além disso, mais isso. Beleza? Vamos lá. Então, acho que esse tipo de comunicação constante, comunicação acho que é uma outra competência muito importante e cada um tem seu jeito de fazer, né? Eu opto, minha opção, geralmente, invariavelmente, eu vou ser um cara que vai falar de forma muito direta. Eu brincava com uma antiga uma pessoa que trabalhou comigo, que eu falava assim, cara, eu não sou a pessoa que vai dar só notícia boa, eu sou a pessoa que vai te falar a verdade. Então, se você gostar disso e estiver ok com isso, você vai adorar trabalhar comigo. Se não gostar, você vai ter que procurar outra pessoa para trabalhar aqui, porque não sou eu essa pessoa, entendeu? Então, óbvio que eu faço do meu jeito, né? Tem para alguns funciona bem, para outros talvez não, enfim, mas eu acho que para mim, eu não consigo trabalhar de outra forma. Eu não consigo. E eu acho que não consigo bater palma para você aqui e virar as costas e falar, putz, ela fez um trabalho ruim. Eu não consigo fazer isso. Não sou eu. Geralmente, quando eu vou numa filial, eu sei o que está acontecendo naquela filial, porque eu estudo os números daquela filial, eu sei exatamente que pessoas estão indo bem, quais não estão indo tão bem. Eu uso isso a meu favor na conversa, de uma forma natural, tentando... mas obviamente, eu me preparo para esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa fala para mim, mas eu fiz isso... Não, cara, você não fez. Você fez isso, mas isso você não fez. Porque, olha, porque tem isso aqui. Óbvio que com respeito, não é... Cara, aqui você mandou muito bem, parabéns, mas isso aqui você não fez legal.
Tá vendo o time do Gui? Ele sabe. Não tentem esconder. Não sei tudo, não, mas eu procuro me esforçar. E eu acho que é respeito também, claro. Né? Se você sai daqui para ir numa viagem e tá com uma pessoa para falar do desempenho dela, para ajudar, para apoiar... E não ter a menor noção do que está acontecendo. Se você chegar lá despreparado, para mim isso é o mínimo, mas enfim, funciona muito bem para mim entrar realmente no detalhe, saber quem são as pessoas, conhecer assim, o desempenho das pessoas. Um dia uma pessoa falou comigo, eu sei quem você é. Eu falei, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu sei que você... Sabe por que eu sei quem você é? Porque você ficou em primeiro no mês tal, segundo no mês tal, terceiro no mês tal. A pessoa ficou me olhando. Eu falei, você sabia disso? Eu falei, sabia, eu vejo todo dia, eu olho isso todo dia. A pessoa ficou me olhando. Aí eu falei, é importante, eu acho que isso é legal. E você estava falando aí de números que você estuda as filiais, as regionais, para onde você vai. Conta pra gente como é que tá, na sua percepção, dentro dos seus estudos, que eu imagino que você também estuda o nosso mercado, como é que tá o mercado de benefícios, o potencial, a Pluxee dentro desse contexto? Como é que tá na sua visão? O mercado de benefícios está passando por várias transformações, né? Acho que a gente não precisa explorar tanto isso aqui. O que eu acho que a Pluxee tem um posicionamento muito único, né? Acho que o fato de ser... Tem algumas coisas que eu acho que são bastante singulares para a Pluxee. A primeira delas é que a gente não é uma empresa que está só aqui, a gente está em 29 países. Eu acho que isso faz com que a gente meio que criou esse mercado de alguma forma, se a gente voltar, né, às nossas origens aí como Sodexo, benefícios, incentivos. Né? A gente está no Brasil há bastante tempo também, então a gente conhece bastante do que trouxe o mercado até aqui. Que eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente esquece. Por que é assim? É assim, tem uma razão de ser assim. Né? Não é porque a gente inventou o mercado assim, existe uma razão de ser. Ao mesmo tempo, as decisões que a gente tomou mais recentemente, elas são decisões que mostram que a gente sente uma necessidade de voar mais alto, de inovar, o próprio spin-off, o próprio movimento de separar, de criar uma nova marca. Isso é um movimento super corajoso. Então, a gente é uma empresa nova, com uma mentalidade que a gente quer fomentar cada vez mais, que seja uma mentalidade similar à de uma fintech, mas ao mesmo tempo a gente tem um DNA super tradicional de uma empresa que conhece esse mercado, que respeita a legislação, que foca muito nisso. Então, para mim, isso é uma posição muito única, que só a Pluxee tem. A gente tem concorrentes aí também, mas eu acho que desse jeito, da maneira com que a gente está fazendo hoje, acho que só a Pluxee tem. Então, acho que para os nossos clientes, e a gente conversa bastante com clientes, isso tem muito valor. E não é à toa que, por conta disso, a gente é um dos líderes de mercado no Brasil e em tantas outras operações, né, das 29 que a gente tem. Na maioria delas, a gente é o primeiro e segundo. A gente é player relevante em todos esses mercados. Então, para mim, a posição da Pluxee nesse nosso mercado, que está, assim, em ebulição aqui... Em transformação, né? Com muita coisa sendo dita, enfim. Eu acho que coloca a gente meio que como uma referência, sabe? A gente explora muito isso do ponto de vista comercial, porque o nosso time é visto como um time de pessoas especialistas, né, altamente especializadas, né, nesse mercado de benefícios. E a gente é procurado por grandes empresas mesmo para, olha, qual é a interpretação de vocês, para onde o mercado está indo. E isso faz parte também do DNA da Pluxee que a gente está construindo agora, que é de realmente liderar, de realmente direcionar o mercado, realmente de ser um dos formadores de mercado, né? E não simplesmente líder inspirador, um líder inspirador, um líder inteligente, né? Como a gente fala aqui. Exato. Então, acho que nesse sentido também a posição da Pluxee é muito única. Acho que o grande diferencial da Pluxee no mercado é bem isso que você trouxe, né? Como a gente está em 29 mercados, cada um com sua característica, é o que você falou, a gente já viu de tudo. Do papel ao... Coisas que a gente está passando agora no mercado brasileiro. A gente já ouviu, outros países já viveram isso, a gente sabe como termina. Sim. Embora cada país tenha a sua particularidade, né, seus comportamentos locais, a gente sabe. Sim. E a gente... eu acho que o mais estratégico da Pluxee, eu acho que aporta muito para os nossos clientes, é justamente isso. Com certeza. Eu pego inteligência de outros mercados, aplico aqui, tropicalizo, claro, né? E a gente vai evoluindo e oferecendo sempre o que há de melhor para o nosso cliente. Isso né? funciona para desenvolvimento de produtos, para oferta, enfim, até para entender realmente para onde vai o mercado com determinadas mudanças. Eu acho que isso é um diferencial difícil de copiar, né? Exato, nos permite uma inovação e uma inteligência, né, do nosso business, que ela não é só uma coisa local, ela de fato é global. Exato. Perfeito. Gui, vamos agora entrar na nossa reta final. Você falou muito aí das características do líder. Eu anotei algumas aqui, que é a questão da flexibilidade, de uma boa comunicação. Se você precisasse hoje dizer 5 características de um líder, quais você diria que são as fundamentais? Ou não precisa nem ser 5. Quais que você acha que são... É isso que faz de você um líder que está no caminho certo? Aí eu volto. Eu acho que
coerência, não vou chamar de justiça, mas acho que coerência com o que você walk the fala. talk, como dizem, né? Walk the talk é uma boa. Eu não gosto de ficar usando tantas expressões inglesas, mas marqueteiro. Funciona bem, você pode, funciona bem, mas o walk the talk, sim, realmente não adianta você só falar, você precisa falar e agir de forma consistente, né? Coerente com o que você fala. Eu acho que o senso de justiça, como eu já trouxe aqui, sem ter a pretensão de ser uma pessoa justa, mas tentando ser o mais justo possível, eu acho fundamental. Ser um bom comunicador do seu jeito. Eu acho que ser um bom comunicador não necessariamente faz de você um apresentador de auditório, mas ou de podcast, no caso, enfim. Eu estou aqui, né, meio nervoso, enfim. Mas sim, ser um bom comunicador no sentido de saber realmente transmitir a mensagem, respeitando, né, as diversas gerações, gêneros, o repertório de cada um, regiões, né? do Brasil, enfim, Exato. ou do mundo, saber entender como transmitir a mensagem da melhor forma para que a pessoa realmente atinja e você consiga trazê-la para um propósito que seja comum, que é o propósito da empresa, né? Então eu acho que isso é fundamental, uma boa comunicação. Gostar de gente, para mim, é fundamental. De novo, talvez se você for líder de uma área mais técnica, isso não seja tão importante, mas para mim é fundamental. Não conseguiria ser líder se eu não gostasse de pessoas. Aliás, é meio nonsense isso, né? Porque geralmente você vira líder porque você é um bom especialista ou contribuidor individual, enfim, você tem lá, você tem a sua posição, você faz aquilo muito bem, e um dia falam para você assim, agora você é líder. Aí tá, mas e aí, eu faço o quê? Né? Então eu acho que, para mim, se a pessoa não gosta de gente, ela sofre. Você sai de especialista ou de contribuidor individual para líder, você sofre. Porque você vai medir todo mundo com a sua régua, você vai achar que todo mundo pensa igual a você, que todo mundo se motiva pelas mesmas coisas que você, e na verdade não é nada disso. Né? Na verdade, cada um tem a sua razão para acordar de manhã e vir para cá trabalhar ou para qualquer outro lugar. Então, acho que gostar de gente, entender esses motivos, o que motiva cada um. E, de novo, eu não acho que ninguém motiva ninguém, na minha opinião, tá? Você perguntou o que faz para motivar, assim, eu acho que eu consigo talvez despertar em você a vontade de se motivar para agir, mas eu motivar, a minha motivação ela é minha, não é de mais ninguém. Ninguém aqui sabe qual é a minha motivação, ela é minha. Né? E ela tem muito a ver com o que eu quero para a minha vida, fora daqui até. Então, talvez isso me faça trabalhar mais e tal, crescer, querer andar. Então, acho que sim, gostar de gente é muito importante. Acho que uma boa comunicação, gostar de gente, ser justo, ser coerente. Não preciso muito além disso, na minha opinião, sabe? Bom, tem um ponto que eu acho que vale uma reflexão aqui para todo mundo que, né, de repente, estiver nos assistindo. A gente não investe muito em formação de líderes. Os líderes, eles viram líderes. E aí, a partir disso, né, eu falo por mim, assim, um dia eu fui com o meu chefe numa agência de banco, na época eu trabalhava em banco, e ele falou, tá, agora você é o chefe dessas pessoas aqui, 24 pessoas, você agora é chefe delas. Eu nunca tinha sido chefe de ninguém. E, óbvio, eu estudei, eu li, eu fiz faculdade de administração, eu estudei algumas coisas sobre isso, hierarquia, lá. Não tem nada a ver com o que você estuda. Na prática. Na prática não tem nada a ver. E a gente não prepara líderes. Raramente a gente faz isso. Até aqui a gente tem algumas iniciativas bem bacanas na Pluxee sobre isso. É legal até para servir de benchmark. Acho que a Fabi é uma excelente pessoa para falar disso e de outras coisas de RH. A gente faz algumas práticas bem interessantes aqui, mas normalmente isso não acontece. A pessoa vira líder. E virar líder é uma coisa muito difícil. E aí as pessoas questionam, né? Hoje em dia existem alguns estudos que falam o pessoal da geração Z não quer virar líder. Não é que não queira. Gente, é meio assustador. Talvez eles sejam mais inteligentes e estejam, isso aqui é um negócio complicado. Ninguém me preparou para isso. Será que eu quero isso mesmo? Então eu acho que eu acabei virando líder, aprendi errando e acertando. Acho que até agora eu tenho acertado um pouquinho mais do que errado, mas errei bastante. E aprendi muito mais com os erros. Mas liderança não é algo que, até hoje, pelo menos, eu não vi nenhuma faculdade ou escola ou nem empresa que tenha feito vamos formar os futuros líderes. A gente está começando a fazer isso. Um programa de sucessão, né? E acordar para isso talvez tenha sido necessário, porque existe uma geração de pessoas que talvez fale hoje em dia e fala assim, cara, do jeito que vocês são, eu não quero ser líder disso, não quero ser líder assim, eu quero ser líder se eu estiver preparado. Eu quero com condições, se eu tiver, né? Talvez seja esse o problema, sabe? Eu acho que vale a discussão, vale a reflexão. Eu adoro o que eu faço hoje em dia. Ser líder para mim é um motivo de muito orgulho, muita responsabilidade também, eu tenho plena consciência disso. Muitas vezes as decisões que você tem que tomar não são fáceis, você fica assim, noite sem dormir, etc. Mas tem coisas que compensam, sabe? Eu acompanho muito, eu já tive equipes acho que a maior equipe que eu tive
600 pessoas já, indireto e direto, né? E quando você vê pessoas crescendo, sabe? Pessoas que você de alguma forma tocou e ajudou a carreira. E quando você também se sente, né? Eu tenho várias pessoas que me inspiraram e que sou super grato. Quando você vê isso acontecendo, eu acho que faz as coisas valerem a pena, sabe? Quanto mais pessoas você vai tocando, né? E vai aprendendo e vai trocando, eu acho que mais gente você acaba impactando e sendo impactado por elas também. Mas eu adoro gente, eu gosto muito. E acho que para qualquer líder, eu acho que é fundamental ter minimamente ser interessado nisso, sabe? Então, desenvolva, estude, vá atrás, leia. Eu acho que a gente não tem, infelizmente, não existe uma cadeira de universidade que fale disso, mas eu acho que vale, sim, procurar autores, procurar, enfim, coisas que te toquem de alguma forma e que te façam aprender coisas novas. Ficar pronto. Sim. Ou menos... Ou menos despreparado para aquilo. É verdade. Eu tenho 2 perguntas. Faça. Uma é bem interessante. Dentro do que você trouxe aí, é um mito ou uma verdade? A liderança é solitária? Opa! Super solitária. Que você falou das noites sem dormir, e eu também, como líder, tem hora que somos nós e nós mesmos. Né? Super solitário. Dependendo do tipo de decisão que você tem que tomar... É com você, né? É com você, e você, muitas vezes, até para compartilhar isso com pares ou com o seu chefe, com o seu líder, você precisa pensar muito bem antes de estruturar muito bem isso. E se você não pode dividir com o teu time, como é que você vai se estruturar? Então, acaba sendo solitário, sim. Principalmente as decisões mais difíceis, né, que envolvem, às vezes, pessoas, vidas. Né? Você pensa que você impacta... Né, se eu tenho 300 funcionários, facilmente eu impacto na vida de 900 pessoas, porque... Uma vida impacta outra 5, se a gente for fazer, né? Esposa, marido, filho, enfim. Se você parar para pensar isso diretamente, você impacta na vida de muita gente. Né? Então, sim, é muito solitário. Não é Sim, você fica a noite sem dormir. Não é mito, não. É solitário. E a última, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo aqui. Como é o Gui sendo um liderado? O que seu chefe diria de você? A gente sabe quem é o seu chefe. Então, eu já tenho alguns chefes que já foram meu chefe que trabalha aqui hoje, tem o próprio Thierry. Eu acredito muito de novo, a transparência, para mim ela tem as duas vias. Né? Eu não sou transparente com o meu time e para cima eu sou aquele cara que fala um monte de mentira ou que não conta tudo. Eu realmente vou falar, cara, não gostei, tô feliz, não tô feliz. Ninguém vai dizer que não sabia como eu estava me sentindo a respeito de alguma coisa. Nunca, jamais. Eu vou deixar bem claro, porque eu sou muito expressivo, porque eu vou falar abertamente, não gostei, acho que não foi legal isso, ou então, foi bacana, obrigado, parabéns. Pro bem ou pro mal, eu vou falar a verdade. Então, certamente, os meus chefes vão dizer isso. O Thierry aqui, nosso presidente, ele já riu bastante com isso, porque esse meu perfil, até no Conectados e tudo, eu falo, galera, aqui a gente foi bem pra caramba, mas aqui a gente mandou mal, temos que melhorar e tal. Aí, na frente da empresa inteira, você tá falando que foi mal. Sim, fui, não tá aqui o número. Eu fui mal. Se a pessoa souber ler, ela vai ver que tá mal. Não tem discussão, entendeu? Então, acho que isso é uma característica que vale tanto para líder, como meus líderes vão dizer isso, e meus liderados vão dizer a mesma coisa. Não tem surpresa comigo. Gui, obrigada. Eu acho que esse episódio de hoje foi maravilhoso. A gente aprendeu muito sobre liderança, tá super inspirada. Eu mesmo vou colocar várias coisas em prática aqui no meu dia a dia. E, pessoal, é isso. Se você tem algum tema que você tem interesse, que você gostaria de ver algum profissional ou algum convidado especial falando sobre isso, mande pra gente uma sugestão. Pode ser no nosso direct do Insta ou mesmo aqui nos nossos comentários. A gente quer te ouvir, a gente quer trazer o que realmente importa pra você. Porque aqui na Pluxee, a gente sempre busca um mundo de oportunidades.